noite a todos. Respondendo a pergunta do nosso irmão, ansioso demais, né? Adoro quando nos convidas a vir fazer essa fala de 3 meses de antecedência para que a gente possa se preparar bem, né? Eu falei assim, meu Deus, a Dora me convida em julho para dar uma palestra em setembro, né? Eu vou ficar ansioso, tá? Como a gente sempre fica. Mas bom, pessoal, como bem a Cília e a Dora falou, hoje eu fui convidado para dar essa fala, fazer essa fala com o tema ansiedade, né? É sempre para mim uma honra, né? Assim, imensurável vir até aqui, né? Assim como é uma honra participar da casa, nas atividades que a casa faz, eu convido a todos a participarem. E para mim é um orgulho maior ainda estar aqui na quarta-feira, levando esses temas tão relevantes, né? Que fala de amor, nos traz calma, nos dá alegria, nos faz refletir, dentro de tão grandes trabalhos que são feitos por meio dessas obras. Bom, o tema foi retirado do livro Conflitos Existenciais, né? De Espírito Joana de Ângeles, né? Psicografado pelo Divaldo Franco, né? Esse livro faz parte da série, né? Psicologia Joana de Ângeles, do volume 13. Inclusive, quem tiver a oportunidade de ler, eu recomendo. É muito bom. Nos traz realmente fazer uma grande reflexão sobre esses conflitos existenciais. E aí, todas as vezes que eu vou falar em todas as casas, eu falo assim, nossa, quando a gente recebe, a gente precisa se melhorar em todos os sentidos, né? Mas quando a gente recebe a missão de fazer uma fala, é porque aquele tema precisa ser primeiro trabalhado em você, né? E se já está sendo trabalhado em você, ele precisa ser melhorado. E todas as vezes que eu venho aqui, eu fico surpreso, né? Então eu sou imperfeito total, porque todos os temas eu necessito ser melhorado e se encaixa para mim direitinho. E para mim, esse conflito, ansiedade, né? Eu aprendi agora por este livro que a ansiedade que eu sentia não é a ansiedade em si, tá? Nós vamos ver no passar dos slides. E aí, antes, quando eu pensava, nossa, estou ansioso, vou ficar ansioso, o que fazer para melhorar essa ânsia que tanto me prejudica, me causa principalmente uma falta de ar, não consigo nem respirar direito, é uma viagem que vai acontecer, é uma palestra que a sua amiga pede para você fazer com 3 meses de antecedência, e aí você dorme e acorda pensando nessa palestra, dorme e acorda pensando nessa viagem, dorme e acorda pensando no seu pai que você vai reencontrar, no seu irmão que está para chegar. Quem nunca ficou ansioso, né, em saber que sua mulher ficou gestante e que em 9 meses vocês vão ter um filho? Não é isso? Você já fica imaginando. Tem amigas minhas que sabem que está grávida hoje, que amanhã já compra um enxoval todinho, né? Na ansiedade não é nem de que o menino nasça mais, é de ver o menino vestido com aquela roupa, né? Aí quando nasce, você fica ansioso para saber quanto que ele caminha, depois quando ele fala, depois quando ele vai para a escola. Aí quando a criança está ali atazanando demais o juízo, quando é que esse menino vai para a faculdade, quando é que esse menino casa, quando é que ele sai de casa. Ou seja, a gente sempre está ansioso para muitas coisas e muitas das vezes a gente não consegue viver o momento, não é isso? Eu falei assim brincando, mas as falas aqui vão nos dar um certo norte, tá? Ansiedade. Aí eu falei da viagem, né? Porque para mim não tinha coisa mais angustiante do que esperar uma viagem de férias, louco para chegar ao mês de janeiro, né? Para saber para onde ia, de que eu ia, o que iria gastar, quem iria encontrar, se a minha irmã estava desse jeito, se meu irmão estava desse jeito, conheci a sobrinha nova. E aí eu coloquei uns trilhos, né? Um caminho que remetia para mim sempre uma viagem, e que para mim viagem era a mesma coisa que ansiedade, não é isso?
E aí a gente observa, né? A gente fica aqui ansioso para ver se o trem vai ou se o trem vem. A gente fica ansioso para saber qual é aquele destino, para saber onde nós estamos. Essa imagem remete muito, né? E muitas das vezes a gente remete a ansiedade a coisa ruim. Será se é ruim mesmo a ansiedade? A ânsia de algo, a ânsia por alguém, será se é somente ruim? Será se ela nos traz algum benefício ou só malefícios? São muitos os fatores predisponentes e preponderantes que desencadeiam a ansiedade. É como eu já vinha falando, né? E muitos fatores levam a esse certo desconforto, porque quer ou não, você ficar sem saber o que vai acontecer em uma determinada situação, em um determinado fator, é chato, é estressante. Além das conjunturas ancestrais, defluente dos conflitos trazidos de existências transadas, a criança pode apresentar desde cedo os primeiros sintomas de ansiedade no medo inato do desconhecido e do não familiar. Então, gente, a gente observa que é bem mais forte, né? É bem mais grave, porque ele diz o seguinte, que a criança ela pode apresentar logo de início esses primeiros sintomas de ansiedade. E eles são oriundos de onde? Eles podem ser oriundos de onde? De outras existências, né? Ou seja, como se não bastasse a ansiedade ser ruim para a vida presente, a gente sabe que ela já traz isso de outro passado, um passado bem distante. E se a gente, que nós adultos, que nos denominamos equilibrados, é difícil trabalhar com ansiedade, imagina só uma criança. Em realidade, essa vinculação apresenta um lado positivo, que é o de oferecer-lhe conforto e segurança, especialmente junto à mãe, com a qual interage em forma de prazer. A gente observa, pessoal, que ele fala aí do lado positivo, que a criança sente essa ansiedade, sente esse desconforto, mas ela vai encontrar apoio em quem? Na sua mãe. É a sua mãe que está com ela ali, além de estar para no ventre, né, preparando ela para o nascimento, a mãe fica praticamente 24 horas com a criança. É como eu acabei de citar, a relação da mãe com o filho, né, em determinadas ansiedades. E aí essa segurança, quando nós estamos em segurança, é algo prazeroso, não é isso? Quando a gente está inseguro, é horrível. Então, quer algo mais prazeroso, mais confortante do que a segurança que está ao lado da sua mãe, né? Então é isso que a criança passa. Desde o nascimento, havendo esse sentimento profundo, a criança prepara-se para uma sólida interação com a sociedade e demonstra desde o princípio, quando qualquer alegria ou satisfação proporciona-lhe um amplo sorriso, apresentando calma e confiante. Observe que ele falou aí que a criança ela é preparada para viver em sociedade, né? Desde o início, né? Com qualquer alegria ou satisfação. Ou seja, pessoal, a gente observa que toda criança que ela é satisfeita, toda criança que é proporcionado o bem-estar para ela sempre está sorridente, ela sempre está alegre, ela sempre está segura. Se a gente contraria, coitada, ela já começa a chorar. Choro remete a quê? A medo, a insegurança. É isso? Então a gente observa que ela vem sendo preparada. Mas preparada para quê? Para as boas situações e nunca para más situações. O paciente, no caso a criança, apresenta um medo exagerado e porque não sabe de que fica, onde ainda com mais medo, formando um círculo vicioso. Dessa ansiedade, as aparentes ameaças externas, mesmo que insignificantes, tornam-se demasiadamente grandes, culminando na idade adulta com uma dependência infantil. A gente observa, pessoal, que aí, se essa criança ela tem
um medo exagerado, ela sempre está angustiada, ela sempre está em situações difíceis, ela nunca vai conseguir superar esse convívio sozinha em sociedade. E aí ela vai transferir para a sua idade adulta, causando o quê? Uma dependência infantil. Muitas das vezes a gente critica, né? Que a gente fala assim, fulano, tu tem um determinado comportamento infantil. Muitas das vezes a gente observa que essa pessoa passou por um processo desse, um processo de medo, um processo de angústia, e que não foi bem trabalhado durante a sua infância, e torna-se um adulto inseguro. Quando uma criança é severamente punida pelos pais, que se apresentam como predadores cruéis, há maior necessidade de apego, tornando-a mais dependente, buscando refúgio neles mesmos, que são os fatores do seu medo. Olha só, quando uma criança é punida, castigada pelos seus pais, a gente observa que dentro de uma casa, principalmente onde há apenas crianças, ou uma só criança, onde que essa criança vai encontrar um apoio? Se não for nos seus próprios pais. E aí, se esses pais eles são cruéis, digamos assim, como é colocado no texto, essa criança só vai conseguir encontrar ajuda neles mesmos, que são o quê? Eles são os próprios ajudantes que podem fazer algo por ele. Mas, no entanto, a criança pensa, se meu pai me causa medo e eu só convivo com ele, somente ele pode me ajudar, isso aí vai desencadear o quê? Um determinado medo. Eu já conheci crianças, né? já tive a oportunidade de conviver com crianças que eram tão castigados pelos seus pais que eles tinham medo de pedir o próprio alimento, tinham medo de pedir para fazer determinada situação. Será que meu pai deixa? Porque os pais eram tão rígidos que essa criança tinha medo de conversar com os próprios pais necessidades que poderiam lhe causar um determinado prazer. Muitas das vezes as crianças são castigadas e os pais não conseguem ver essa dimensão, né, do castigo. Esse medo do desconhecido, ainda segundo Bauer, impõe uma vinculação familiar que, ao ser desfeita, amplia a área de ansiedade. Aí eu coloquei essas duas imagens aqui, pessoal, que não tem nada a ver com criança. Mas aí eu estou colocando uma desvinculação. Eu coloquei ali na forma de uma neblina, né? Uma girafa, sozinha. Aparentemente, se ela estava, na imagem não mostra, né? Ela está sozinha, sem ninguém, né? Totalmente desvinculada do seu meio social, que seriam os seus pais, aquele semelhante a ela, né? E muitas das vezes, muitos de nós estamos assim, quando nós estamos desequilibrados, com medo, ansiosos, nós não conseguimos passar para ninguém, né? Nós não encontramos ninguém ao nosso redor. E aqui nessa imagem, eu coloquei, porque ele diz o seguinte: impõe uma vinculação familiar que, ao ser desfeita, amplia a área da ansiedade. Gente, imagina só, você e você mesmo, você, só você, né? Quando ele diz que amplia a área da ansiedade, olha só o que a retirada da família causa na pessoa. Se ele já está com um problema de ansiedade, se aquele fator já está sendo trabalhado nele, ele não se deu conta, quando ele sai do âmbito familiar, vai ampliar essa área de ansiedade em si. Aí aqui eu coloquei essa imagem para ver que no momento que a pessoa está ansiosa, com medo, ela pode olhar para qualquer outra situação, mas ela só vai encontrar ela mesma, porque devido ao medo, ela não consegue trabalhar, e devido à ansiedade. Certamente, o fenômeno tem as suas raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva que vem de outras existências espirituais, como já foi dito lá no início. Quando houve desgoverno de conduta, gerando animosidade nos atuais pais
e necessidade de apoio. Um espírito enviado que ora se sente rejeitado. Olha só, pessoal, quando houve desgoverno de conduta, gerando animosidade, ou seja, também quando houve determinado erro, veio a necessidade de fazer esse reparo. E aí, quando esse reparo não logra êxito, acontece isso, que por algum motivo, por algum desvínculo familiar, está acontecendo essa rejeição no âmbito da família. A vinculação com o pai produz segurança, a separação proporciona angústia. Gente, eu coloquei essa imagem porque isso acontecia muito comigo, né? Eu ficava me perguntando, quando criança, né? Cadê meu pai? Né? Em festinhas da escola, todo mundo ia com seu pai, todo mundo tinha orgulho de falar do seu pai. E é impressionante como família, pai e mãe, te dá uma certa segurança. Para mim, não tem porto seguro maior do que família, do que pai, do que mãe, do que irmão, e por aí vai. E eu, quando era criança, eu coloquei essa imagem porque me lembrou, né? Para mim, o mês de maio era a festa maior que tinha, o Dia das Mães. Mas quando começava a chegar o mês de agosto, era um medo, era uma angústia tão grande de saber que seu pai não estaria presente. E todos os seus colegas teriam seus pais lá na festa e você não tem, é angustiante, como o próprio fala o tema. Tá? E aí, pessoal, coloquei essa imagem porque olha só o sorriso da criança, né? Olha só a calma, olha só a segurança que ele está ali nos ombros do pai dele, né? Então a vinculação com o pai produz segurança e a separação proporciona angústia. Então, se essa criança ela é totalmente equilibrada, a separação da mãe por algum fator e a separação do pai por outro fator pode causar nessa criança, que será um futuro adulto, um desequilíbrio muito grande que vai desencadear várias doenças, né, psicossomáticas. No período inicial, essa vinculação pode ser transferida para outra pessoa, quando na ausência da mãe. Mais tarde, porém, como a criança já sabe quem é a mãe, não a tendo, chora, perturba-se, inquieta-se e transfere a insegurança para os outros períodos de sua existência. Bem simples, né? Se aquela criança já sabe que o conforto dela seria a mãe, ela vai transferir toda aquela insegurança para os seus próximos períodos, a adolescência e o período adulto. Pelo simples fato dela não ter a mesma confiabilidade que ela teria na mãe ou no pai. Essa ansiedade básica ou fundamental representa a insegurança que resulta de sentir-se a sós, no mundo hostil, em total desamparo, levando-a a um tormento, no qual nunca está emocionalmente onde se encontra, desejando conseguir o que ainda não aconteceu. Pessoal, quando ela fala que essa insegurança básica, né, eu gosto muito de observar as palavras, ansiedade básica. Então ainda tem outro tipo de ansiedade maior ainda, né? Se a básica, ou fundamental, representa insegurança e te leva para um mundo hostil, em total desamparo, e levando você a um tormento, né? Veja, pessoal, o que pode passar na sua cabeça por meio disso. Veja o que passa com o seu próximo, que muitas das vezes não consegue falar, só fica calado. E aí eu coloquei essa imagem, é uma imagem até bonita, mas é um ambiente que não, pelo menos na imagem, se a gente se colocar dentro dela, você vai estar ali em um mundo sozinho, né? Rodeado de perigo, talvez, escuridão, medo, insegurança,
sem saber para onde ir, né? Sem saber quem vai encontrar, o que te espera, um mundo totalmente hostil. Como a decorrência da instabilidade que a caracteriza, anseia por situações proeminentes, destaques, conquista de valores, especialmente realização pelo amor, em mecanismos espetaculares de fuga de conflito. Olha só, qual é a decorrência que vai nos causar essa ansiedade quando criança, né? Ela, muitas das vezes, pelo fato da gente querer apenas destaque, querer apenas algo de valor, realizar determinada situação, né? Isso gera basicamente uma fuga. Aí lá vem eu com meus exemplos familiares novamente, né? Nada melhor do que a gente ser exemplar. A minha mãe, ela perdeu a mãe dela muito cedo, por volta dos 8 anos de idade. E ela disse que para ela não tinha mais sentido assim a vida. E ela disse que sentia um determinado vazio, que ela não tinha mais alegria de viver. Graças a Deus ela está aí vivinha, né? E vai viver ainda durante um bom tempo. E ela dizia que para ela a única coisa que poderia confortá-la seria um bom casamento, já que ela não teve a mãe, que partiu cedo, e o pai esposou novamente, né? E madrasta, vocês sabem, né? Muitas das vezes tem um ciúme e ela não conseguiu se dar bem com a madrasta. E ela achava que no amor, em um bom casamento, ela iria conseguir se refugiar. Ou seja, ela fugiu daquele conflito, né? Quando eu estava lendo essa parte aí, me lembrei das conversas que ela sempre tem comigo. E não foi uma fuga muito boa, não, mas graças a Deus, com o tempo, né, é Senhor da razão, né? A busca do amor faz-se-lhe então tormentosa e desesperadora, como se pudesse, através deste recurso, amortecer a ansiedade. No íntimo, porém, evita envolvimentos emocionais verdadeiros, por medo de os perder e vir a sofrer as consequências. Olha só, pessoal, foge, né, do medo que a ansiedade causa, e aí, no entanto, vai por meio de um caminho desesperador, que é o amor. E muitas das vezes, esse amor aí, ele não vai amortecer a ansiedade. E aí o que vai acontecer, segundo Joana de Ângeles, né? No íntimo, evita envolvimentos emocionais verdadeiros, ou seja, não vive aquele amor de verdade, né? Por medo de perder e vir a sofrer as consequências. O que acontece? Você sempre vai estar querendo satisfazer o seu parceiro ou a sua parceira, com medo de perder, né? Eu não sabia que a ansiedade fazia tudo isso, não. E aí, esse medo faz com que ela só sofra mais ainda e vai somatizando. Ao invés de ir melhorando, se não for bem trabalhado, só vai piorando a situação. Então, não que eu estou dizendo aqui que não se deva casar. Todo mundo deve casar, constituir família, que é a coisa mais linda que tem no mundo. Mas, se for dessa forma errada, né, é melhor não fazer. Existe uma necessidade de identificação de pensamentos irracionais, que, e não poucas vezes, são os responsáveis pelo desencadeamento da ansiedade. Basta um simples encontro, algo que desperte um pensamento automático e irracional, e ele que se faz presente. No inconsciente do indivíduo inseguro, existe uma necessidade de autorrealização, que não conseguida favorece a fuga pela ansiedade, normalmente produzindo desgaste no sistema emocional, por efeito, gerando estresse no comportamento. Olha só, pessoal, o que causa no nosso organismo quando a gente se sente inseguro, quando a gente acaba agindo inconsciente, acaba agindo sem razão. No nosso sistema emocional,
vai ocorrer uma série de desequilíbrios que vai ocorrendo o desgaste da consciência, da razão, né? Do pensar normal, do agir corretamente, né? Causando um certo estresse. Tá? E muitas das vezes a gente pergunta assim, quem foi que me estressou? Né? Será se foi no trabalho? Será se foi na aula? Será se foi em casa? E muitas das vezes esse desequilíbrio é causado por nós mesmos, por não conseguir trabalhar essa ansiedade. Processos enfermiços no organismo físico igualmente respondem pelo fenômeno da ansiedade, especialmente se o indivíduo não se encontra com estrutura emocional equilibrada para os enfrentamentos que qualquer enfermidade proporciona. Olha só, ele já começa a falar que além do desequilíbrio emocional, ele chega a atingir o nosso organismo físico, né? É como eu falei lá no início da palestra, né? Causa uma determinada falta de ar, a respiração fica ofegante, você não consegue dormir, e daí consequentemente dá aquela dorzinha de cabeça, a dor no corpo, e muitas das vezes toma um remédio para dor muscular e o remédio não resolve nada, né? O medo de piorar, de não se libertar da doença, recuperando a saúde, o receio da falta de recursos para atender às necessidades defluentes da situação, o temor dos comentários maliciosos de pessoas insensatas em torno da questão, o pavor da morte favorece um distúrbio de ansiedade, que se agrava na razão direta em que as dificuldades se apresentam. Gente, o medo já é tão grande e muitas das vezes o fator externo prejudica, né? Como aqui a própria Joana de Ângeles diz, né? O temor dos comentários maliciosos de pessoas insensatas em torno da questão. E muitas das vezes essas pessoas são pessoas próximas, no qual essa pessoa deveria ter o apoio. E, no entanto, não encontram, né? Vê aquela pessoa em processo de enfermidade, vê aquela pessoa totalmente desequilibrada, estressada, ansiosa, temerosa, triste, e ao invés de fazer um afago, dar uma palavra de carinho, de amor, de atenção, né? Acaba por fazer o contrário, sem saber, né? Muitas das vezes sabendo, que tem gente que faz o mal sabendo, acaba dificultando mais ainda. E a gente observa, pessoal, que o processo ele só vai piorando com medo. Quanto mais medo, pior, né? A ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e de desequilíbrio, que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. Bom, pessoal, quando a gente fala em tratamento em terapia especializada e tratamento com a pessoa qualificada, quem seriam essas pessoas mais qualificadas para fazer esse tratamento, né? O psicólogo, né? Ele te ouve, ele te orienta, ele te dá assim, todo o suporte que tu necessita. Muitas das vezes uma simples conversa resolve tudo, né? A casa espírita, ela traz todas as problemáticas, todo o âmbito da situação e todo o suporte para a ajuda, né? Nossa irmã Silvia falou lá no início da água fluidificada, né? E lá no finalzinho do tema, ele fala que uma das terapias, né, da psicogênese, da ansiedade, é justamente a água fluidificada, junto com a oração, junto com o equilíbrio, junto com o pensamento com o alto, bons pensamentos, porque sabemos que os pensamentos, eles projetam, né, a alegria na nossa vida. E aí quando ele fala em terapia especializada, ele quer dizer
que você deve procurar o mais rápido possível a solução desse seu problema, porque caso contrário irá somatizar e o desequilíbrio vai causar uma doença maior ainda, né? Aí eu coloquei essa imagem aqui, pessoal, que aí a gente não consegue identificar totalmente a imagem, né? Quando a gente está desequilibrado, eu preciso de uma ajuda, né? Vou pedir ali a Dora, que enxerga melhor que eu, para dizer o que é essa imagem que está ofuscada. Se a Dora não souber, eu corro para a Silvia. Se a Silvia não souber, eu corro para a Vaneide, e por aí vai. Vamos pedir uma ajuda, sempre. E aí, muitas das vezes, quando nós estamos desequilibrados, quando nós estamos doentes, estressados, ansiosos, a gente não consegue ver, né? Muitas das vezes está ali a solução para você enxergar direitinho, mas você não consegue receber tratamento porque você simplesmente não consegue ver, tá? Aí a imagem, eu acho, né, que é uma vitrola ou alguma coisa assim, né? Mas eu creio que seja. Mas quando a gente está desequilibrado, a gente está com a mente, né, e a visão confusa, né? A visão não é tão nítida quando a gente está em equilíbrio. Eu tive isso por experiência própria. Desdobramento dos fenômenos ansiosos. A ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência faz que o comportamento do indivíduo se torne doentio, cheio de expectativas, normalmente perturbadoras, gerando incapacidade de ação equilibrada e de desenvolvimento dos valores éticos morais corretos. Ao mesmo tempo, avoluma-se na mente uma grande quantidade de ambições, de desejos de execução ou conquista de coisas simultaneamente, aturdindo, desorientando o paciente, que sempre se transfere de um estado psicológico para o outro, muitas vezes alternando também o humor, ora risonho, ora sisudo. A necessidade conflitiva de preencher os minutos com atividades, mesmo que desconexas, diminui a capacidade de observação, confunde-lhe o pensamento e, quando por motivo imperioso, vê-se obrigado a parar, amolenta-se, deixando de prestar atenção ao que ocorre, para escorregar pelo sono no rumo da evasão da realidade. Olha só, pessoal, quando ele fala que muitas das vezes esse cidadão tenta conquistar coisas simultaneamente, aturdindo. O que ele está querendo dizer, pessoal? Ele está simplesmente, tudo isso aqui se resume em quê? Ele está simplesmente fugindo, não é isso? Ele simplesmente está fugindo dessa problemática, fugindo desse medo que a ansiedade causa. E aí, pessoal, a necessidade de preencher esse vazio que está dentro dele nunca vai se realizar, nunca vai lograr êxito tentando fugir da sua realidade. Justifica que não está adormecido. Geralmente nunca está doente, né, pessoal? Às vezes é até difícil intervir no tratamento, alguém da família que seja mais sensível à problemática, às vezes é até difícil intervir, porque a primeira coisa que ele diz é que ele não está doente, né? Que ele não está estressado, ele não está precisando de ajuda, né? Muitas das vezes é difícil trabalhar. Aí ele fala, justifica que não está adormecido, mas de olhos fechados, realmente dominado por um estranho torpor, que é fruto de desinteresse pelo que acontece em volta, pelo que sucede em seu entorno, convocando-o a outras motivações que, não fazendo parte do seu tormento, infelizmente não despertam interesse. Não tem aquele momento, não sei se vocês já passaram, mas eu já passei por isso. Você pode tentar fazer qualquer coisa, nada te satisfaz, né? Já tentei de tudo, quando eu passei por um processo de ansiedade, esse processo de medo, que para mim era só medo, para mim não era ansiedade. A gente fica tão cego, como eu falei lá na imagem, né? E aí
eu fugia naquilo que eu gosto de fazer. Gosto muito de estudar, e aí eu ia para o inglês, chegava no inglês, eu já sabia a gramática decorada, né? Aí eu ia julgar a professora. A didática dessa mulher, oh meu Deus, nada me satisfazia. Ia para a natação, né? Vou tentar perder um tempo do dia para algo prazeroso. Ia para a natação, os 3 primeiros dias era uma maravilha. No quarto, é estressante. Esse professor é chato. Eu vou ficar com os braços fortes demais e as pernas finas, vou ficar feio. Faz frio. Ou seja, nada te satisfaz. Você tenta fugir, você tenta fazer atividades que não vão te preencher de forma nenhuma, né? Isso por conta de quê? Daquele medo que foi indo, que foi te angustiando, te atormentando, e você não conseguiu trabalhar. Fazer aquela massoterapêutica de se conectar com Deus, de orar, de ir para o centro espírita, de ter contatos com pessoas esclarecidas que possam te ajudar, tentar visualizar a problemática com outros olhos, não somente aquilo, é medo, então por que esse medo? Tentar estudar e correr para os livros, né? Correr para um auxílio que possa te ajudar. O comportamento ansioso, não poucas vezes, é estimulado por descargas contínuas de adrenalina, o hormônio secretado pelas glândulas suprarrenais, que ativam a movimentação do indivíduo, parecendo vitalizado de energias, que logo diminui de intensidade. Olha só, o comportamento ansioso, não poucas vezes, é estimulado por descargas contínuas de adrenalina, né? Ou seja, pessoal, essa adrenalina é o hormônio que trabalha as emoções no seu organismo, né? E aí ele diz que não poucas vezes, né? E aí diminui de intensidade logo. Muitas das vezes você faz uma atividade, mas aquela atividade tem aquele prazer momentâneo, pequeno, que é como eu acabei de te falar. Você foge, tenta fazer algo para te preencher o dia, mas é momentâneo, é pequeno, logo passa. Por essa razão, algumas vezes tornam-se locais ativos, alternando movimentações que mantenham em intenso trabalho, nem sempre produtivo, por falta de coordenação e direcionamento. Noutras ocasiões, sofrer a inquietação e atormenta-se em estado de mutismo, taciturno, mas interiormente ansioso e tumultuado. Aqui vai ocasionar o que, pessoal? Um comportamento bipolar, né? Em algumas pessoas pode ser que faça efeito essa fuga, mesmo que momentânea, e em outra, muitas das vezes, vai ocasionar justamente o mutismo, né? A pessoa vai ficar ali paradona, sem estímulo nenhum, nada mais na vida lhe dá prazer, nada mais lhe dá alegria, nada mais lhe satisfaz. Tua mãe te ama, não é suficiente. Teu pai te ama, não é suficiente. Sua esposa está ali, precisa de ti, ela que se vive. E muitas das vezes acontece isso. Você deixa de viver a vida porque justamente você está em estado de mutismo. Quanto mais se deixa arrastar pela insatisfação do que faz, mais deseja realizar, não se fixando na análise das operações concluídas, logo desejando outros desafios e labores que não tem capacidade para atender conforme seria de desejar. Na sua turbulência comportamental, os indivíduos tornam-se não raras vezes exigentes e preconceituosos, agressivos e violentos, desejosos de impor a sua vontade contra a ordem estabelecida ou aquilo que consideram como errado e carente de reparação. Isso aí, pessoal, resume-se em uma palavra. É o que? Você se torna desequilibrado, total. É isso? Repare que você vai se tornar exigente, você vai se tornar preconceituoso, como eu acabei de dizer, né? Eu exigia da minha professora algo a mais, e na verdade ela só tinha para dar somente aquilo. Mas devido à minha insatisfação, eu estava exigindo algo a mais.
E muitas das vezes vai tentar fazer algo que não te satisfaz e você passa a ser preconceituoso, passa a ser agressivo, passa a ser violento, não é isso? Impõe a sua vontade, fica carente de tudo, inclusive de atividades que não te satisfazem. Os seus relacionamentos são turbulentos. Olha, chegou a parte do relacionamento, né? Já pensou? Transferir todo esse medo, toda essa coisa ruim para o relacionamento, para uma pessoa que muitas das vezes não tem nenhuma parcela de culpa. Os seus relacionamentos são turbulentos, porque se desejam impor, não admitindo restrições à forma de conduta, nem orientação que os invite a uma mudança de comportamento. Quando são atraídos sexualmente, tornam-se quase sempre passionais, porque supõem que é amor aquilo que experimentam, desejando submeter-se a outra pessoa aos seus caprichos e exigências. Como demonstração de fidelidade, o que após algum tempo de convivência torna-se insuportável, em razão das descargas contínuas de epinefrina, que respondem por essa necessidade de mudança de conduta pela instabilidade das realizações. Eu achava que um ser acometido por essa problemática, ele fosse ser justamente o mais exigente. Mas olha só o que ele se torna em uma relação amorosa devido ao medo. Ele se torna um ser passional, né? Ele acha que tudo aquilo que ele está vivendo na vida é amor. E aí ele se torna passional, ou seja, satisfaz tudo que o seu companheiro ou companheira impõe por medo de perder, por medo de não satisfazer, ele acaba acatando todo tipo de situação. E olha só o que o medo vai fazer em um relacionamento. Isso é amor de verdade? Não é. Você vai acabar sendo subserviente do seu suposto amor, né? Do seu suposto companheiro ou companheira. O quadro da ansiedade varia de um para outro indivíduo, embora as características sintomatológicas sejam equivalentes, expressando-se com facilidade em razão da falta de autoconfiança e de harmonia interna. O paciente tende a padecer transtornos depressivos, quase sempre de natureza bipolar, com graves ressonâncias nos equipamentos neuroniais. Se a gente observar, ele está passando já por um quadro de doença, um quadro mesmo de doença física. Distúrbio bipolar, principalmente, né? Passados os momentos de abstração da realidade, quando a melancolia profunda mergulhou no desinteresse pela vida e na tristeza sem par, o salto para a exaltação leva-no com frequência aos delírios visuais e auditivos, extrapolando as possibilidades para assumir personificações místicas ou histriônicas, poderosas e invejadas, cujas existências enganosas encontram-se no seu inconsciente. Olha só o que vai começar a cometer nessa pessoa: visões e audições. E muitas das vezes não tem nem sequer nada a ver com mediunidade em si. É mais alucinações mesmo psíquicas. Terminando o período de excitação, no trânsito para o novo submergir na angústia, torna-se muito perigoso, porque a realidade perde os contornos e o desejo de fuga, de libertação do mal-estar, atira no abismo do autocídio. Desfilam em nossa comunidade social inúmeros indivíduos ansiosos que se negam ao reconhecimento do distúrbio que os atormenta, procurando disfarçar com o álcool, com o tabagismo, nos quais dispor de um bastão psicológico para apoio e melhor reflexão, nas drogas aditivas ou no sexo desvairado. Insaciável, o que mais me complica o quadro de ansiedade emocional. É a famosa fuga, né? Vai fugir, vai lá para o alcoolismo, tentando resolver. Quem nunca viu alguém beber
por conta de um problema, né? Quem nunca disse que só se torna mais calmo depois que fuma um cigarro, né? Quem é que diz, quem nunca ouviu falar que ficou satisfeito após ter saído com alguém, né? Somente por sair. E tem aquele reparo momentâneo, mas logo em seguida a mesma necessidade continua, né? E aí ele se alia a esses vícios, dizendo ele que é um suporte para ajudar, onde na verdade atrapalha mais ainda, né? Pessoal, decorrente do tempo, eu não vou falar da terapêutica de cura, mas como lá no início a Silvia falou, a água fluidificada, a oração, a prece, o pedido para com o alto, a concentração, né? O auxílio, né? É a melhor terapêutica para o tratamento do medo, a melhor terapêutica para a ajuda, né? Nesses conflitos que nós passamos. O medo da ansiedade, esse desequilíbrio, ele não é natural, né? Quando natural, ele causa uma pequena angústia, mas é apenas momentâneo, né? Quando ele extrapola esse pequeno momento, não é mais a ansiedade natural. A ansiedade para que essa palestra acabe, né? Que já está passando da hora. Essa é a ansiedade natural. A ansiedade de chegar em casa, encontrar um lanche antes de dormir, de ir para a sua caminha quentinha. Essa é a ansiedade natural. A partir do momento em que a ansiedade passa a te atormentar, passa a te desequilibrar, já não é mais sadio, né? E aí no final desses desdobramentos ele fala, né, que o reconhecimento da situação abre a oportunidade para uma terapia de autoajuda, pelo menos ensejando receber de imediato o apoio do especialista, tá? Ele continua falando dessa terapêutica de ajuda, mas eu vou parar por aqui. E a imagem, ela fica bem implícita, né? Olha eu aqui, né? Estou aqui, né? Diga, fale, né? Estou precisando de ajuda. Me ajuda, que você tem conhecimento, você é especializado, porque eu estou totalmente sem chão, sem apoio, sem necessidade de fazer loucuras. Eu quero uma ajuda. Então, quando ele fala que o reconhecimento, né, abre a oportunidade, né, de autoajuda, já é o primeiro passo, tá bom? Então, pessoal, se a gente conhece alguém, ou se nós mesmos nos encontramos nessa situação, vamos levantar essa bandeira aí, vamos pedir ajuda, vamos sinalizar, né? Porque ansiedade é bom, desde que seja natural. A ansiedade que causa medo, que causa desequilíbrio, ela não deve fazer parte da nossa vida jamais, tá bom? Eu agradeço, pessoal, a oportunidade, né, a atenção, e desejo a todos uma boa noite. Obrigado.